Programa Mulher Mais. Temos como parceiros Supermercado Avenida. É da gente, é de casa. Arroz Vasconcelos, essencial no seu dia a dia. Super Sucesso, agentes autorizados Mazinha e Neurias. JV, Espaço do Pé, passo a passo com você. Muitíssimo boa noite. Estamos aqui com mais uma edição do programa Mulher Mais. Hoje, terça-feira, estamos recebendo aqui o irmão Alex. Boa noite, boa irmão. Noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. E também estamos aqui com o Padre Sebastião, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Boa noite, Padre. Boa noite, Sireni. Boa noite aos seus ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em receber e prazer estar na sua companhia, você em casa, sempre nos assistindo, nos prestigiando com sua audiência. É muito bom fazer este programa na sua companhia. E semana passada, terminou o carnaval, começou aí a quaresma e nós trouxemos aqui o irmão Alex e o padre Sebastião para falarmos para nós o que significa a quaresma, por que sempre termina o carnaval, entramos aí no período da quaresma, é uma quarentena onde as pessoas se resguardam de muitas coisas, e também sobre a campanha da fraternidade deste ano. Mas antes eu gostaria que tanto o irmão Alex quanto o padre Sebastião explicasse para nós, o que significa essa quaresma e essa quarentena sempre acontece após o carnaval. Bem, como você mesma disse, quarentena, 40, refere-se ao número 40. E 40, ele é um número bíblico e reflete a caminhada do povo de Deus, os 40 anos que o povo hebreu caminhou no deserto para chegar à Terra Prometida. Moisés passou 40 dias no Monte Horebe para receber as tábuas da lei. Jesus Cristo, por sua vez, passou 40 dias no deserto em oração e jejum para depois assumir o seu ministério, assumir sua missão. Então, a simbologia do 40 é uma simbologia bíblica que nos traz sintonia. Mas o que reflete esses 40 dias? Em preparação à Páscoa. É uma caminhada em preparação à Páscoa. Assim como o povo hebreu caminhou 40 anos para chegar à Terra Prometida, nós caminhamos 40 dias em preparação para celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Agora, o irmão Alex, sempre que acaba o carnaval, vem aí a quarentena. A impressão que se tem é que no carnaval, e isso não sou eu que estou dizendo, é o povo que diz por aí, que no carnaval tudo é liberado. Então, como foi liberado demais, é como se nós passássemos por uma penitência. Essa quarentena aí seria uma penitência para nos redimirmos dos nossos pecados que foram cometidos durante o carnaval. Popularmente, as pessoas têm esta impressão. Exatamente. Claro que também ajuda, mas não só isso, como o padre Sebastião disse, a quaresma, esses 40 dias, nós, como cristãos, nos preparamos em espírito de penitência, mas não de uma penitência sofrida, mas de uma penitência para aliviar os pecados do carnavalescos, Não, mas é que nós nos preparamos para uma grande festa, um grande evento para o cristão, que é a paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um grande evento. E como é um grande evento, uma grande celebração, a igreja nos convida a nos preparar para esse evento durante 40 dias. E nesses 40 dias nós vamos revendo a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos gestos, e para uma conversão, ou seja, retomar o caminho de Jesus Cristo, o seguimento a Jesus Cristo. E também, na quarta-feira de cinza, nós abrimos isso. Jesus Cristo que vai para o deserto, e ele também é tentado, ele como a medida de quem é Deus e do que é ser humano, ele também é tentado. E nas tentações de Jesus Cristo, nós também somos tentados e somos chamados a resisti-las. Esses 40 dias é um processo, é uma caminhada, como o padre Sebastião disse, onde nós vamos rever a nossa vida enquanto vida pessoal e vida comunitária. Aí entra a campanha da fraternidade, que nós vamos falar depois. E também essa ligação tão próxima do carnaval, por quê? É como se o carnaval fosse algo ruim. Não, o carnaval, temos que recordar aqui, o carnaval já existia desde a antiguidade. Os gregos celebravam há 600 anos antes de Cristo.
E na história eles celebravam o quê? Celebravam homenagem aos deuses pela fertilidade da terra, pela colheita que se faziam, né? Então era uma festividade de louvor aos deuses. Com o passar dos anos e do tempo, Roma também agregou o carnaval nesse período, né? E que tinha suas festividades. Porém, o próprio nome vem do latim, que significa carnevale, carne, vale, prazer, alegria, né? Então, como antecedia a quaresma, significava, ou seja, vamos fazer festa, vamos nos alegrar e vamos nos alimentarmos bastante, porque vamos ficar 40 dias de jejum. Quando o senhor falou aí, padre, ficarmos em jejum, muitas pessoas usam da quaresma, talvez para passar por um processo de purificação, não sei nem se o nome correto se dá a este, mas as pessoas que são fumantes deixam de fumar nesse período, outras pessoas se abdicam da bebida alcoólica, exatamente. Outras pessoas não comem carne, né, nada que possua sangue para fazer esse processo de purificação. Só que isso aí são prazeres da carne que nós deixamos de lado para passarmos por esse processo de purificação. Mas saindo desse processo da purificação da carne e entrando para o lado espiritual, o que nós podemos fazer para que essa quarentena nos faça crescer mais e mais como pessoas? Quaresma significa o tempo de conversão, a voltar-se para Deus. É um tempo propício à espiritualidade, ao encontro e convívio com Deus e com os irmãos. Então, daí que é nos colocado 3 momentos: a oração, o jejum e a esmola. Não a esmola de você sair por aí dando esmola a pessoas na rua, não significa isso. Mas, sobretudo, do jejum, se você abster-se, hora de carne, hora de um alimento, hora de uma coisa, mas aquele que você absteve, você vai doar para outra pessoa. Ah, tá, muito interessante, né, padre? Para uma outra pessoa que precisa. Não basta você. Porque muita gente faz a abstência de alimentos, não por jejuar simplesmente, mas pela beleza física, né? Então, ou para fazer dietas, assim por diante. Não é um jejum, tá? Mas o jejum que você faz durante a quaresma, então vou abster-se de tal alimento, de tal coisa, vou fazer uma somatória de quanto eu economizei, e vou comprar um alimento X, ou um remédio, ou uma coisa e tal, e dá para a pessoa que necessita. Isso é interessante que o Papa Francisco, na sua mensagem para a quaresma, ele diz que o tempo da quaresma é um tempo propício para nós, pessoalmente e comunitariamente, combater 3 misérias que assolam o mundo. A miséria material. Por isso, na quarta-feira de cinza, o texto bíblico nos convida à esmola, que é saber partilhar, saber comungar com o outro, se solidarizar com o outro, tanto na sua questão da pobreza, a pobreza mesmo propriamente dita, onde falta o necessário, a educação, a saúde, falta o pão de cada dia, falta a alimentação, e depois outro tipo de miséria que chama atenção é a miséria moral. Então, por meio do jejum, nós podemos nos garantir à sociedade que nós somos senhor das coisas. Aí, com a miséria moral, vem os vícios. Droga, bebida... Vem a luxúria, né? Vem tudo crack, isso junto. A luxúria, o vício do sexo. Então, a gente combate com uma virtude. Cada vício com uma virtude. A pobreza, a miséria, a gente combate com a esmola, partilhando. Os mais ricos partilhando com os mais pobres. A miséria moral, que são os vícios, o pecado, tudo aquilo que nos aprisiona, a gente combate com o jejum. No sentido de que, dizendo assim, eu sou senhor das coisas, não as coisas me dominam. E a terceira miséria que ele chama atenção é a miséria espiritual. Ou seja, é aquela em que a gente percebe na sociedade de hoje um certo ateísmo prático, uma autossuficiência, onde individualmente ou estruturalmente a gente diz, eu não preciso de Deus. Então, essas o Papa tem dito que são as 3 misérias que assolam o mundo. A miséria material, a miséria moral e a miséria espiritual. E nós temos na quaresma a esmola, o jejum e a oração para combatê-las. Isso aí, tanto que você falou quanto o Padre Sebastião acabou de nos falar, que muitas vezes nós jejuamos, mas nós esquecemos de partilhar aquilo que nos abdicamos para outras pessoas, né? Então, tá aí, são 3 coisas que você deve praticar nessa quaresma, não porque é quaresma, mas porque vai te fazer bem enquanto pessoa, você vai crescer espiritualmente,
né? E quando a gente cresce espiritualmente, todo o nosso ser e toda a nossa volta cresce. Então, aquilo que você se abdicou nessa quaresma, não deixa guardado para você, doe. Aquilo que você acha que você não precisa de Deus, que tem uma frase que diz, muitos procuram Deus pelo amor, outras pela dor. Vamos procurar pelo amor, que isso vai nos fortalecer mais ainda. E essas coisas que nos afastam mais de Deus, que são os vícios maléficos, né? Vamos deixar de lado e, quem sabe, fazer uma forcinha a mais para, ao invés de fazermos isso só durante a quaresma, nós fazermos durante toda a nossa vida. E nós vamos a um pequeno intervalo aqui. Quando nós voltarmos, tanto o irmão Alex quanto o Padre Sebastião vai passar para nós qual é a campanha da fraternidade deste ano. Continue com a gente, que é sempre muito bom estar com você. Voltamos aqui com o nosso programa Mulher Mais, e hoje nós estamos conversando com o Padre Sebastião e também com o irmão Alex, quando nós estamos falando da quaresma, e também vamos entrar agora na campanha da fraternidade. Mas antes de nós batermos um papo aqui com os dois, eu quero dar um recado para você que neste momento está em casa nos assistindo. A Jaqueline, lá da Decorarte, eu estou mostrando para você essas imagens porque ela manda um recadinho para você que tem bom gosto, que quer modificar aí a decoração da sua casa, ou você que quer presentear, né? Você quer dar aquele up na decoração de sua casa. A Decorarte está liquidando toda a loja até o dia 15 de março. São descontos de 15% a 50%. Essa peça que você viu e no dia não teve condições de levar para casa, aquela lista de casamento que você deixou de fazer, um presente de aniversário. Bem, seja qual for a situação, o momento certo é agora. A Decorarte está com toda a loja em promoção de 15% a 50%, e essa promoção vai até o dia 15 de março. É só você comparecer na Decorarte e dizer, né, que a Irani Fernandes deu um recadinho para você, então você compareceu lá devido aí às peças lindíssimas que você viu aqui no nosso programa. E a Decorarte fica na rua Mato Grosso, número 266. O telefone de lá é o 3741-1665. E aqui voltamos com o irmão Alex e o Padre Sebastião, onde agora nós vamos falar, né, sobre a campanha da fraternidade. Qual é o tema da campanha da fraternidade deste ano? Fraternidade e o tráfico humano, com o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse é um tema, desde 1965, que a Igreja no Brasil faz, durante a quaresma, um tema referente e contundente que possa trazer a reflexão, a meditação e a conversão para ajudar a sociedade, a nós, povo de Deus, nessa reflexão. E esse ano, os bispos, refletindo sobre a atual circunstâncias e pontos referentes à nossa realidade, trouxe esse tema, que ele é um tema não só nacional, mas é um tema mundial, que cala forte, que fere as famílias, fere a pessoa humana, fere a liberdade enquanto ser humano. Então, nós refletiremos esse ano sobre a fraternidade e o tráfico humano. E quando vocês falam a campanha da fraternidade, como que essa campanha é definida? Como que vocês chegam a esse tema? O Padre Sebastião chamou a atenção, dizer que é um tema que recorrente, uma situação de, como a gente falava, das misérias, né? Que o Papa Francisco tem chamado a atenção. E uma das misérias na atualidade, uma das misérias contemporâneas, é o tráfico humano. Então, esta decisão do tema que vai ser trabalhado é decidido anos antes pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que define o que será trabalhado durante o período quaresmal, ou seja, a abertura do tempo quaresmal se coincide com a abertura da campanha da fraternidade, na quarta-feira de cinza. Isso não significa que o mundo inteiro trabalhe isso, porque é uma coisa da Conferência dos Bispos do Brasil, né? Não é o mundo todo. Agora, a quaresma é no mundo todo. Até é interessante que no outro bloco a gente dizia sobre a relação carnaval e quaresma. O carnaval não existe no mundo inteiro. Mas a Igreja Católica, como está presente no mundo inteiro, a quaresma está presente no mundo todo. Então, no Brasil, então, no Brasil que pegou essa ideia de que
vamos entrar como se o carnaval fosse um período de alegria e agora a igreja propõe um período de tristeza. Não é isso. Porque tem países que não tem carnaval, então já vai pela lógica. Então o período quaresmal é um tempo não de tristeza, porque o Papa Francisco agora lançou uma encíclica onde ele fala sobre a alegria do Evangelho, a alegria de ser cristão. Então, muito pelo contrário, a quaresma é um período em que nós, como cristãos, e como sociedade, a campanha da fraternidade diz, nós voltamos, porque às vezes no decorrer da vida, da caminhada, a gente vai perdendo essa alegria, voltamos àquela que é a verdadeira alegria, que brota de dentro, que Deus nos deu, desde o dia que nós nascemos pela força do Espírito Santo. É isso. Para não ficar a ideia, eu volto um pouquinho ao outro tema, disso. O carnaval é o tempo da alegria, é o tempo da festa, a igreja agora propõe um tempo de tristeza. Não. É a penitência para nos redimir. Penitência, um peso. E aí eu dizia no outro bloco que é chamado a uma conversão pessoal. Cada cristão é chamado a conversão pessoal. Mas também é chamado a uma conversão comunitária, social e estrutural. E estruturalmente, socialmente falando, o mundo sofre com a miséria do tráfico humano. E junto com esse tráfico humano, né, padre, as pessoas são usadas hoje para traficar em drogas, junto com isso elas são traficadas, e em cima disso a gente sabe que vem uma coisa, um agravante muito grande, que às vezes passa até despercebido, que é a prostituição. O Papa Francisco relata esse tema como da modernidade, pós-modernidade, como um tema desprezível, porque ele aflige todo o ser humano. Eu tenho aqui uma estatística, que eu gostaria de poder apresentá-la, que diz assim, é uma estatística feita pela ONU, o órgão das Nações Unidas, que diz assim, que em todo o mundo, informou-se que em 2012, mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo foram vítimas de alguma forma de exploração sexual. 14,5 milhões em trabalhos forçados, 11,4 milhões de vítimas, 9,5 milhões são homens e jovens, 15,5 milhões são adultos e 5,5 milhões são crianças até 17 anos. No Brasil, foram detectadas pela Polícia Federal, em 2003, 241 situações dessas, de forma nacional e internacional. A pessoa se dispõe a vender o seu órgão, né? Se dispõe a cooperar com o ofensor, a pessoa se dispõe a ser prostituta, a pessoa se dispõe a oferecer seu filho ao tráfico e à adoção comercializada. O trabalhador se dispõe a trabalhar em condições que ele sabe que sejam ilegais, ilícitas, porque ele prefere trabalhar em condições pouco dignas a não trabalhar. Socialmente, o que choca quando a gente fala do tráfico de pessoas não é o deslocamento, é a escravidão. É a exploração que choca. O número é muito grande. Então é uma coisa que tem, de uma forma assim, silenciosa, que permanece e que às vezes não é tão falada e nem tão pouco divulgada. E isso aí, esses números ainda são os números que entram nas estatísticas, fora aqueles que ficam ocultos, né? Porque quando o senhor falava sobre a violência, né, contra o ser humano, muitas vezes essa violência, infelizmente, a gente pode constatar isso, vem dentro de casa. Esse tráfico, quando a gente fala tráfico, não significa só uma pessoa que é levada daqui para fora. Quando você tira a liberdade de uma pessoa, quando você usa e abusa de uma pessoa, você está traficando a liberdade dela. E a gente vê isso aí muito em famílias, tios, pais, primos, cunhados, cometendo esses abusos sexuais, não apenas sexuais, mas essa violência, essa exploração também em cima daqueles que são mais fracos, né? Isso é um crime horrível, porque ele termina sendo muito silencioso e, por vezes, aceito pela sociedade. Às vezes até é sutil. Nós temos, por exemplo, no trabalho escravo no Brasil, situações degradantes. Por exemplo, nas carvoarias, nos canaviais, em fazendas. Então, e isso a igreja se junta a outras instituições que combatem, que desde 2006 parece, com a assinatura de um termo em Palermo, na Itália, que começou esse combate contra o tráfico humano. Como a gente combater este tipo de crime tão silencioso? Denunciando. Irmão Alex e Padre Sebastião, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Quando
foi interessante você tocar nesse assunto, que nós vamos voltar falando como você pode combater, ajudar a combater isso, porque se cada um fizer a sua parte, com certeza muita coisa muda. E nós estamos aí no mês de março, né? Estamos comemorando o Mês Internacional da Mulher, e a JV Espaço do Pé tem uma mensagem muito linda para você. Nós vamos ao intervalo e eu deixo você com a mensagem da JV Espaço do Pé e a gente volta já já. Você, mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa. Você, mulher, tão especial, o esteio da casa. Você, mulher, encanto, princesa de beleza rara. Seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora, sua vez. Especial, especial, você brilhou, o palco é seu. Faça seu show. Faça seu show. Voltamos aqui com o nosso programa e este é o momento de nós fazermos uma pequena pausa, porque estamos trazendo para você o nosso Minuto Saúde. A ortodontia é o ramo da odontologia que cuida da estética do sorriso e da face. Quer seu sorriso mais bonito? Os aparelhos ortodônticos podem ser realizados em pacientes infantis, adolescentes e adultos. O tratamento melhora a autoestima do indivíduo, favorecendo o processo de convívio na família e no trabalho. Quer seu sorriso mais bonito? Marque sua consulta com a especialista em ortodontia. Seu sorriso sempre em dia. Promodonto, seu sorriso não tem idade. Ligue 3741-1328 e agende uma visita. Pois é, Padre Sebastião, irmão Alex, nós encerrávamos aqui o segundo bloco do nosso programa falando sobre as ações que as pessoas podem ter, né, as atitudes que as pessoas podem e devem tomar, né, Padre Sebastião, para coibir essas ações, essas violências que são acometidas, que as pessoas são acometidas. Quando você falava que hoje nós passamos por 3 misérias, né? E uma delas inclui esse tráfico de pessoas, essa violência que hoje assola a humanidade. A igreja, as pessoas que estão envolvidas, a gente percebe que elas tomam atitudes para coibir isso, mas o que nós, enquanto cidadão, podemos fazer para acabar com esse mal que vem crescendo aí assustadoramente? Acho que a primeira atitude a ser tomada é um trabalho que a igreja está fazendo, já faz há algum tempo e vai fazer agora de forma mais intensa durante todo esse ano com essa campanha da fraternidade. Porque a campanha da fraternidade, a igreja toma o lugar daqueles que são silenciados, daqueles que estão sofrendo. Ou seja, a igreja se torna profeta dos que são abusados nos seus direitos, na sua liberdade, na sua dignidade. Então, eu acredito que a primeira atitude é tomar consciência. A conscientização da sociedade num todo de que existe vários tipos de exploração, existe um tráfico humano, a revelia aí, e que a gente pode, às vezes, achar que isso é normal, mas não é normal. A exploração sexual, a exploração no trabalho, a exploração dos imigrantes, a exploração militar. Então, são vários tipos de exploração, a exploração com órgãos humanos, de pessoas. E essa exploração, ela sempre recai sobre quem? Os mais pobres da sociedade. Os mais fracos, né? Diz que a corda arrebenta sempre pelo lado mais fraco. Então, há uma classe dominante que ganha, porque também dados da ONU diz que isso é um comércio altamente rentável, né? 30 bilhões de dólares por ano. Só perde para o tráfico de armas, de drogas e me parece que de animais. As pessoas estão, eu acredito que isso vem crescendo assustadoramente,
porque parece que as pessoas perderam o amor um pelos outros. Hoje impera a lei da facilidade, do dinheiro rápido e do consumismo. Então, vem daí todos esses problemas que a nossa sociedade hoje enfrenta, porque os irmãos não se amam como deveriam e hoje nos tornamos cada vez mais mercenários. Martin Luther King tem uma frase que ele diz assim, que nós, pessoas humanas, aprendemos a nadar, a voar, mas não aprendemos a respeitar e amar o próximo, como nós mesmos. Com isso, a gente percebe assim, hoje o mundo é um mundo consumista, muito, voltado muito, para o consumo, a busca do consumo, do prazer, somos o hedonismo da nossa época de hoje, e por conseguinte também o poder. Então, as três coisas vão se tomando forma, de forma assim, bem sutil no nosso mundo, mas vai se tornando. E com isso, as promessas, às vezes, de trabalho, de emprego, das pessoas que vão para outros lugares, para que elas possam ganhar muito. E as pessoas estão necessitadas, todo mundo está necessitado, tem necessidade de ganhar de trabalhar, de ganhar seu dinheiro e tal, e vai muitas vezes nas promessas. E dessas promessas, quantas pessoas, não só de trabalho, mas como o tráfico de pessoas humanas, e são aliciadas posteriormente e vivem em forma de cativeiro no seu trabalho. Então isso tira a liberdade, a dignidade do ser humano enquanto pessoa, enquanto ser humano e enquanto filho de Deus. Então isso aprisiona, tira essa liberdade. Daí o lema, fomos libertos por Cristo para a liberdade, poder da liberdade. Então quando isso nos tira essa liberdade, cerceia o ser humano enquanto dignidade que ele é, sem falar na sem mais semelhança de Deus. Então é isso que a igreja vem nos propor, uma conscientização do valor enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cristão, em defesa da vida das pessoas. E o que acontece é uma espécie de coisificação do ser humano. Não só as coisas, mas nós tratamos o ser humano enquanto ele nos serve. Nós temos dois filósofos, muito lidos atualmente, filósofos contemporâneos, que são Martin Buber e Zygmunt Bauman, que falam sobre isso. Martin Buber, na relação eu-tu, ele vai dizer que o tu foi codificado pelo eu trato o outro enquanto ele me serve. E Zygmunt Bauman fala das relações líquidas. Hoje, ele diz que tudo hoje é muito fugaz. Tudo hoje, nós nos deliciamos, sentimos prazer naquilo que é o lixo da sociedade. Então, tudo é muito descartável. Então, não só as coisas se tornaram descartáveis, mas o ser humano se tornou descartável. Enquanto ele me é rentável, enquanto ele é uma obra de mão barata, como é o tráfico de pessoas humanas, porque dizem que é um tráfico onde tudo é muito facilitado e muito barato, porque não se paga aquilo que é justo, se explora até a última gota de sangue daqueles menos favorecidos. Então, nós coisificamos aquilo que é dom, que é graça, que é o ser humano, né? Que é a vida, que é a sua dignidade, que é a sua liberdade, cerceando a liberdade do outro. Isso aí que você falou é muito interessante. Enquanto você falava, eu imaginava o seguinte, que eu estou perante aqui aos nossos telespectadores, as pessoas que nos assistem, convidando você a voltar para a gente fazer um programa exclusivamente sobre isso, pelo seguinte, porque hoje as pessoas estão muito individualistas e eu acredito que esse consumismo vem do individualismo, porque a gente não pode viver do passado, a gente tem que andar para frente, mas a gente não constrói o presente nem o futuro sem olhar para trás, né? Enquanto você falava, eu me recordava, padre, que em casa nós éramos em 8 irmãos, nós dormíamos todos no mesmo quarto, comíamos no mesmo prato, usávamos o mesmo banheiro, usávamos a mesma televisão e por aí vai. Então, a pergunta que nós, pai e mãe, devemos fazer é o seguinte: hoje, será que nós não estamos ensinando os nossos filhos a serem individualistas? Porque em casa construímos um quarto para cada, é um televisor para cada, é um computador para cada, e assim vai. Então, eu acho que isso tudo começa dentro de casa. A partir do momento em que individualizamos dentro de casa, não aprendemos a compartilhar dentro de casa, como que nós esperamos que as nossas crianças, os nossos adolescentes compartilhem na sociedade? Né? Então, eu deixo esse convite para você, para a gente aprofundar um pouquinho mais, porque o problema a gente sabe que existe, nós vamos tentar buscar a solução, né, padre? É lógico. Então, eu diria assim, né, nesse período quaresmal, junto a esse tema que a igreja nos propõe,
que nós pudéssemos assim tomar essa consciência, não só de nós mesmos, como filho de Deus, né? Usando esses meios que nos é proposto, a esmola, a oração, não a esmola de poder dar a esmola à pessoa nas ruas, que aí nós estamos criando mais alguma pessoa, talvez tenha malandra, né? Não, mas as instituições que são verdadeiras, os órgãos que precisam da sua ajuda, ou pessoas que você conhece precisam da sua ajuda. Então, para nós combatermos essa violência, nossas tentações, e por conseguinte, como filho de Deus, retomarmos a nossa origem, né, como pessoa humana, como cristão, como filho de Deus, como a semelhança nessa relação de fraternidade para com os outros. E por conseguinte também combater essa violência que aflige a coletividade, a sociedade no todo, que é essa violência silenciosa, que denigra a imagem da pessoa e tira a sua liberdade e cerceia das mais diversas formas que ele é cerceado e aliciado também. Então é o apelo da igreja, é que nós cristãos pudéssemos fazer isso. E também nós pudéssemos ficar atentos, porque assim como no nosso Brasil hoje, muitas situações se tornam falácias. Nós achamos que tudo está normal e não é. Hoje a gente aprende a conviver com Deixa eu abrir um parênteses aqui, falando um pouquinho do que aconteceu a semana passada no Supremo Tribunal Federal, né, a respeito dos mensaleiros. Foi condenado e outros absolveram. Então se torna tudo uma falácia. É um jogo de poder, né? Poder. Então nós temos pelo menos indignarmos com tais situações para indignar com todas as demais. Mas a juventude às vezes diz que o jovem tem o poder em suas mãos. Eles até tentaram aí fazer manifestações e tudo, mas depois o negócio virou baderna, perdeu a credibilidade, né? Então, se formos fazer algo, que façamos para melhorar e não para piorar nossa situação. Nosso tempinho chegou ao final, gente. Eu daria uma última palavra. Eu acho que o período quaresmal é o tempo em que com Jesus nós somos convidados por ele a ir ao deserto. E por meio do jejum, saber quem somos, o autoconhecimento, quem sou eu. Por meio da esmola, saber quem é o outro, quais as suas necessidades, quais os seus problemas, quais a sua miséria, é o que a campanha da fraternidade chama a atenção. E por meio da oração, saber quem é Deus. Então essas três dimensões, quem sou eu, quem é o outro, quem é Deus. Isso a quaresma chama a atenção por meio do jejum, da esmola e da oração. E a campanha da fraternidade vem estruturalmente chamar para isso também, para que a gente reveja as nossas estruturas, que muitas vezes são estruturas marcadas pelo pecado, estruturas injustas, que privilegiam alguns e uma massa inteira é jogada. É excluída, né? Excluída. E vamos refletir um pouco mais sobre essas palavras que tanto o irmão Alex quanto o padre Sebastião acaba de nos passar, para que tenhamos condições de praticar essa campanha todos os dias de nossa vida. Padre Sebastião, obrigada por ter aceito o nosso convite, ter comparecido aqui no nosso programa. Eu agradeço essa oportunidade de mais uma vez estar com você e com os seus telespectadores também. E coloco sempre à disposição. E a você em casa nos assistindo, tenha uma boa noite. Obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Eu volto no próximo programa. Fique com Deus e até lá. Programa Mulher Mais. Temos como parceiros Supermercado Avenida. É da gente, é de casa. Arroz Vasconcelos, essencial no seu dia a dia. Super Sucesso, agentes autorizados Mazinha e Neurias. JV, Espaço do Pé, passo a passo com você.